Olá pessoal, bom dia. Eu sou o professor Kleber Costa, tá? Gostaria de inicialmente começar agradecendo aí a Cored, do CRTR 15ª Região, né? CRTR Pernambuco, pelo convite de estar aqui com vocês e participar desse evento, né? Onde a gente está trazendo mais informações para estudantes, profissionais, enfim, para todos que possam se interessar aí pela nossa área da radiologia. É extremamente válido esse tipo de iniciativa, né? Se existe uma coisa que é significativa, é a educação continuada, né? É entender esse processo de que vocês, para poderem atuar bem, certo, na área de trabalho de vocês, eu estou falando agora de radiologia, mas subentenda que qualquer outra área de trabalho, né, é continuar estudando, continuar se capacitando, continuar se especializando, né, porque as coisas evoluem, certo? Vão aparecendo novas técnicas, vão aparecendo novos métodos, as coisas vão evoluindo. E se você fica para trás, o mercado te deixa para trás, né? Então é muito importante esse aspecto da educação continuada e dessa passagem de informação, principalmente para a nossa área, que ainda queira ou não queira é uma área que é de pouco conhecimento da população em geral. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Infelizmente as pessoas ainda conhecem pouco sobre a nossa profissão, conhecem pouco sobre a nossa área, e que as que têm algum conhecimento às vezes têm esse conhecimento com uma perspectiva ruim da radiação ionizante por causa de eventos que aconteceram, né, na história aí que a gente conhece em relação à utilização inadequada de radiação ionizante, né? E aí cria essa chaga, né? Cria esse problema de comunicação que a gente precisa estar trazendo também essa informação para a população em geral, para que a gente possa desmistificar, né, algumas coisas. Especificamente hoje a gente optou por falar com vocês sobre tópicos atuais em tomografia computadorizada, né? Uma rápida explanação vai ficar claro, não é tópicos futuros, eu não estou falando do futuro da tomografia, eu estou falando do que a gente tem agora em mercado, né? Vou falar um pouco aí de alguns protocolos que eu vejo alguns colegas com um pouquinho mais de dificuldade, por serem protocolos considerados especiais, mais difíceis, ou até mesmo corriqueiros com abdômen trifásico, mas que às vezes falta um pouquinho de conhecimento, ou um pouquinho de capricho, para que a gente possa trabalhar bem com esses aspectos, tá? Então, inicialmente, quando eu falo de aspectos atuais de tomografia, o que é que a gente tem de atual no mercado? O que a gente tem é os equipamentos helicoidais multislice, certo? São os equipamentos que vocês vão trabalhar agora, né, que vocês vão encontrar hoje em dia no mercado de trabalho, né? Equipamentos de 4 canais até equipamentos 320 canais, como é o caso daquela Killer One da Canon, né? Mas, bom, o que é mais comum são os equipamentos 16 canais, 32 canais, 64, já começa a ficar mais difícil, né? Mas vá lá. A questão é, vocês vão poder trabalhar em equipamentos. E eu estou falando, vamos falar de realidade do Recife, né? Já que a gente está aqui falando pelo CRTR 15ª Região, vamos começar falando da realidade do Recife. A gente tem uma grande concentração de equipamentos 16 e 32 canais. Mas a gente tem instalados, que eu consiga lembrar facilmente aqui na memória, equipamentos até de 4 canais, certo? Mas tem equipamentos de 128, eventualmente vocês podem trabalhar com algum equipamento de 320 canais, né? Mais é comum, mas o mercado já oferece isso para vocês, certo? Bom, o que tem
de diferente dos equipamentos multi-slice que tinha antes desses equipamentos, só nos equipamentos que eram helicoidais? Os conjuntos de detectores, certo? Equipamentos multi-slice trabalham com múltiplos conjuntos de anéis detectores que permitem fazer a aquisição de várias alças de giro, que antigamente a gente conseguia fazer só uma, né, no tomógrafo helicoidal, e agora eu consigo fazer várias hélices, né, de corte, várias alças de giro ao redor do paciente ao mesmo tempo, né, proporcional, obviamente, à quantidade de canais que o equipamento tem. Trocando em miúdos, o que é que eu consigo fazer? Múltiplos cortes por rotação, certo? Eu tenho hoje em dia equipamentos, como eu falei, com até mais de 320 canais, como por exemplo a Kilo One, né, que eu já comentei aqui sobre ela, que vai fazer coisas incríveis, né? Vai fazer cortes extremamente finos, varreduras extremamente rápidas, né? Como por exemplo conseguir fazer um exame de coração com meio giro, mas também tem, como eu falei, ainda no mercado equipamento C6, equipamento C4, equipamento C de canais, né? Então a gente é muito surtido esse rol aí do que vocês vão encontrar no mercado, né? De modo geral, esses equipamentos têm tempo de revolução menor do que 0,5 segundos, né? Então imagine aí que eu consigo fazer 2 alças de giros a cada segundo. Então se eu estou no equipamento 128 canais, eu consigo muito facilmente fazer 256 fatias, né, por segundo, que é um número absurdo de dados. No equipamento 320 canais, né, o que a gente tem aí de top, a gente consegue fazer 640 imagens por segundo. Então são muitas imagens, é uma quantidade de dados muito grande que é produzida por um tomógrafo moderno, certo? Por um tomógrafo atual. Os detectores em cada anel podem ou não ter o mesmo tamanho, mas enfim, isso é uma questão, é um arranjo de fabricante, né? Vocês vão ver que a gente vai ter equipamentos que são de 64 canais, mas conseguem produzir até 128 cortes. Então, essa questão de arranjo de detectores é uma questão aí muito particular de cada fabricante. E a espessura de corte abaixo de 0,3 milímetros. Para falar a verdade, a gente tem hoje em dia 0,2 milímetros no mercado. Imagine aí 0,2 milímetros, o quanto é fino um corte desse. Né? Da forma de espessura, imagine aí, né? 1 milímetro, pega aí numa régua 1 milímetro, corte ela em 10 pedaços, 2 pedacinhos desses é uma fatia. Então realmente é muito, muito, muito fino, certo? O nível de detalhamento que a gente consegue com esses equipamentos é absurdo. Né? Aqui uma imagenzinha para ilustrar o que eu estou falando aqui, né? Comparando os equipamentos single slice aos multi slice. Né? O helicoidal padrão, cada giro a gente estaria fazendo uma fatia, enquanto no equipamento multi slice, cada giro eu vou estar fazendo um conjunto de fatias de acordo com o meu arranjo de detectores. Né? Lembrando que justamente esse arranjo de detectores é um dos motivos dos altos custos do equipamento de tomografia. Quantos melhores e quantos mais detectores esse tomógrafo tiver, mais caro, obviamente, se torna o equipamento. Tá? Então vamos lá. Trouxe aqui uma foto do. Não é nem daquele One, é da Siemens, né? Somaton Force, que é um equipamento da Siemens. Todos os tomógrafos eles têm essa carinha, né, atualmente. Só para trazer aqui uma ideia de como é uma tomografia, embora obviamente todos vocês já devem conhecer. Então é um equipamento grande, caro, né, complexo e que exige um nível de especificidade, exige um nível de conhecimento muito alto, ou pelo menos é o ideal de quem opere esse tipo de equipamento. Certo? Quem opera esse tipo de equipamento, é uma coisa que eu sempre falo na pós-graduação, precisa ter muito conhecimento de anatomia, precisa ter um bom conhecimento de fisiologia, precisa entender um pouco de patologia,
precisa entender como o equipamento funciona em si para poder fazer imagens melhores, para poder fazer imagens com doses menores, que isso é uma discussão importantíssima de ser feita. A questão da dose de tomografia. A tomografia rotineiramente é vista como vilã por ter uma dose maior e é visto como se fosse assim, algo fora do padrão, né? Logicamente existe um esforço muito grande dos fabricantes na redução dessa dose, certo? Por procedimento. E tem que existir também, isso é bom deixar claro, um esforço muito grande dos operadores de tomografia para reduzir essa dose. Não é só do fabricante. Os operadores precisam conhecer o equipamento que tem, precisam conhecer as alternativas para a redução dessa dose, certo? Mesmo com controle automático de exposição. Lógico, todos os equipamentos desses atuais vão ter controles automáticos de exposição que por si só já vão ajudar um pouco aí nessa questão da redução de dose. Mas é necessário que o operador busque mais, que o operador estude mais. Para isso existem as capacitações, as pós-graduações para quem tem nível superior. Ou simplesmente para isso existe internet, para isso existem livros, né? Vocês precisam buscar conhecimento onde vocês podem buscar conhecimento. Mas o importante é buscar conhecimento e informação, certo? O mercado exige que vocês permaneçam em constante evolução. O mercado exige que vocês estejam sempre aprendendo, que vocês estejam sempre estudando, certo? Então tá aí, né? A aparência típica de um tomógrafo multi-slice, para falar a verdade, não é diferente da aparência típica do equipamento helicoidal, porque realmente o que muda é no arranjo de detectores e na instrumentação eletrônica, embora seja mais a evolução, né, dos computadores do que qualquer outra coisa. Se tratando da alteração de single slice para multi-slice, né, já se tratando aí de tomógrafos helicoidais. Aquela mesazinha de exame tipo William, né, vai posicionar o paciente para fazer os procedimentos. Então isso aí é todo um contexto que vocês já estão muito acostumados, né? Bom, entre os estudos que a gente vê uma certa resistência, que a gente vê uma certa dificuldade dos nossos colegas quando a gente fala em estudos não tão comuns assim, né, para tomografia computadorizada, mas que são, como é que eu posso dizer, atuais, certo? Eu trouxe logo aqui a mastoide, tá? Por quê? Porque é um estudo que a gente tem rotineiramente reconstruções feitas erradas. E geralmente as falhas da reconstrução da mastoide, certo? Do exame de mastoide, do exame de ouvido, é por falta de conhecimento de anatomia. Anatomia. Algo que todo mundo que fez um curso de radiologia pagou essa disciplina, fez essa disciplina, estudou isso. Infelizmente, pela arquitetura padrão dos cursos, normalmente ele deve ter estudado anatomia nos primeiros períodos aí da sua formação, né? Seja técnica ou tecnológica. Poucos cursos são aqueles onde a gente tem a disciplina de anatomia mais à frente ou mais distribuída ao longo do curso. Ela é rotineiramente focada mais no início do curso. Depois, é porque por ser base, né? Considerado base. E a partir daí ela é trabalhada, lógico, em outras disciplinas, mas não tão fortemente. E aí já vou deixar clara aí uma ideia para vocês. Se existe algo que se espera de alguém que fez radiologia, é que ele saiba anatomia, tá? Todos vocês que fizeram radiologia ou fazem radiologia, se espera que vocês saibam anatomia.
porque os nossos estudos, principalmente se tratando aqui de tomografia computadorizada, e eu acrescento logo ressonância magnética, né? Atualmente eu acho, não, posso afirmar categoricamente, eu trabalho muito mais com ressonância magnética do que trabalho com tomografia computadorizada, né? Já trabalhei mais na tomo, mas atualmente justamente pela escassez de operadores de ressonância magnética, eu acabei tendo que focar muito minha carga horária em ressonância magnética, né? Ou pelo menos no estado atual. Não sei daqui a um mês, mas no momento eu trabalho muito mais com ressonância magnética do que com qualquer outra coisa. Do que com aula, do que com tomografia, do que com gestão, porque eu também sou gestor do município de Pojuca, na parte de radiologia de imagem. Então, vale a dica aí para vocês que estão tentando entrar no mercado de trabalho, né? A gente tem claramente um déficit de bons operadores de ressonância magnética e tomografia computadorizada. Tá? Um déficit forte. E aí, vale a pena vocês pensarem, se especializarem, se capacitarem, estudar, né, em entrar nesse mercado aí. Eu sei que não é fácil, para deixar claro, mas é uma vertente interessante para início aí de profissão. Tá? Mas enfim, então o ouvido, né, por falta desse conhecimento de anatomia, é um exame que rotineiramente o pessoal acaba não fazendo as reconstruções como deveria. Né? Uma outra questão também é que com esses equipamentos que a gente tem agora, multi-slice de cortes muito finos, o operador acaba varrendo tudo em bloco e acaba perdendo um pouco ali da percepção do que de fato o médico está solicitando. Né? O médico está solicitando uma célula turca, o cara varre o encéfalo todo, o cara varre o crânio todo. Aí o médico está pedindo uma mastoide, que é o caso aqui do que a gente está falando agora, o vídeo, o cara varre o crânio todo para depois reconstruir só a mastoide. Então a coisa ficou muito generalizada, né? Às vezes a gente tem colegas de trabalho fazendo varreduras de blocos imensos para fazer estudos super seletivos. Então o médico solicitou uma mastoide, ele quer varrer o crânio todo para fazer a reconstrução de uma mastoide, né, do ouvido interno, que é um exame de um FOV muito menor, que se ele tivesse feito essa aquisição com FOV menor, ele teria uma qualidade maior. Né? Mas enfim, né? Então, vá lá. Primeira questão significativa é você lembrar aí da anatomia do ouvido interno. Aqui a gente está vendo a cóclea, né? Aqui a gente está vendo a cóclea. E a parte que me interessa muito fortemente para fazer o planejamento da reconstrução da mastoide são esses canais semicirculares, principalmente o canal semicircular lateral, que a gente está vendo aqui nesse corte, nessa reconstrução sagital, tendo aqui. Por que ele é tão significativo? Porque esse canal semicircular, esse ducto semicircular lateral é tão significativo ao ponto de eu estar mostrando ele aqui. Isso aqui é a ATM, tá? Vocês estão vendo aqui a ATM, aqui vocês estão vendo o canal, o ducto. Porque os meus cortes, as minhas reconstruções da mastoide, elas deveriam ser feitas respeitando este canal semicircular, usando ele como referência. Como assim? Vocês não estudaram? Quando a gente faz um crânio, a gente faz os cortes paralelos, a gente reconstrói os cortes paralelos ao palato duro. Isso na tomo, né? Se fosse na ressonância seria o corpo caloso, mas enfim, a gente faz paralelos ao palato duro. Vocês não estudaram que quando a gente faz um estudo de orto, tomografia computadorizada, a gente faz os cortes paralelos ao plano do nervo óptico? Pronto, a ideia é a mesma. Se você estivesse fazendo uma célula turca, você estaria fazendo a linha interclinoidea. Você está fazendo o ouvido, então a tua referência são cortes axiais paralelos ao canal semicircular lateral. Isso, para fazer aquisições coronais, você faz cortes perpendiculares ao canal semicircular lateral. Mas se você não reconhece,
Se você olha essa imagem, não sabe que isso aqui é um canal semicircular lateral, como é que você vai fazer esse planejamento, certo? Então, para fazer um estudo de mastóide, né, a gente vai precisar primeiro relembrar essa anatomia. E você tem que lembrar que você tem que fazer o corte de forma que você envolva todos os ductos, a cóclea e os ossículos do ouvido. Eles também têm que aparecer nas imagens, tá bom? Você não pode cortar nenhum dos ossículos do ouvido quando você faz um exame como esse. Então, início e final dos cortes. A parte inferior, né, o início vai ser inferior à cóclea, então você vai descer no bloco que você varreu até o final da cóclea, você vai procurar lá a estrutura em formato coracalzinho, localizou, desce ela até o final da cóclea, certo? E depois você vai subir, né? Você vai reconstruir. Sim, primeiro veja também se não ficou nenhum ossículo do ouvido, né? Inferior à cóclea. Geralmente não fica, mas aí olha, se tiver ficado, você desce um pouquinho mais para poder pegar esses ossículos por completo. E aí você vai subir até o final, né, o último corte vai ser superior ao canal semicircular superior, certo? Coloquei aqui uma imagem de início e fim, que vocês podem ter como referência, né, para de onde até onde vai fazer. Lembrar que a gente vai fazer reconstruções axial e coronal unilateral. Se o estudo for bilateral, você vai ter que fazer a reconstrução axial de um lado, do outro, coronal de um lado, do outro, né? E os cortes têm que ser feitos inferiores a 1 milímetro para conseguir fazer essa reconstrução fina o suficiente para observar essas estruturas. Tá? Um outro estudo que eu vejo muito, o pessoal ter alguma dificuldade ou se estressar um pouco quando aparece, é o tal do TAGT. Né? Primeiro, o TAGT é uma medição. Né? A gente vai fazer um estudo de joelho e no estudo de joelho a gente vai somar imagens para que seja feito o cálculo, né, do TAGT. Né? A gente vai somar duas imagens, para ser mais exato. Uma imagem onde eu tenha uma boa visualização da garganta troclear e outra onde eu tenho uma boa visualização da tuberosidade anterior da tíbia, certo? E aí eu vou fazer uma soma entre essas duas imagens, a da garganta da tróclea e a da tuberosidade anterior da tíbia. Mais uma vez o que eu falei de anatomia, né? Se você não sabe onde fica a tróclea, você não sabe o que é a garganta da tróclea, e você não sabe onde fica a tuberosidade anterior da tíbia, como é que você vai fazer a soma dessas imagens se você não vai conseguir nem reconhecer quais são essas imagens? Então vá lá. TAGT, como eu falei, é a medição entre o vértice do sulco da tróclea femoral e a tuberosidade anterior da tíbia. Né? Eu coloquei aqui a imagenzinha só para lembrar onde fica a tróclea. A garganta troclear é a parte mais baixa. E aqui a tuberosidade anterior da tíbia, onde a gente vai ter a inserção do ligamento patelar. Inclusive é uma boa forma de você saber exatamente onde está a tuberosidade anterior da tíbia. É você pegar o corte axial do joelho e acompanhando o ligamento patelar até que o tendão patelar insira, né? Ele se ligue à tíbia, justamente na tuberosidade anterior. Tá? Então, a gente vai fazer o scout coronal ou sestal para poder fazer o joelho. Em alguns equipamentos vocês vão fazer o 2, tá? Vocês vão fazer scout coronal e sestal. Alguns equipamentos sempre fazem 2 scout default, de padrão. E vai fazer o estudo com o joelho fletido 15 e fletido 30 graus. Aí você vai ter que precisar do posicionador de 15 e posicionador de 30 para poder fazer um bom posicionamento dessas duas angulações, tá? Qualquer posicionador que seja rádio transparente pode ser utilizado para isso. E você vai fazer a soma das imagens com 15 e com 30 graus para poder fazer a medição, tá? A orientação dos cortes
Pronto, é aquilo que eu falei do palato duro, não estava falando de crânio, aqui em joelho. Qual é a minha orientação de cortes? Platô tibial, para tom, para ressonância, todos eles é platô tibial. Então, início e final dos cortes, eu vou fazer 1 cm acima do polo superior da patela, até abaixo da tuberosidade anterior da tíbia, para poder pegar a inserção do ligamento patelar na tuberosidade anterior. Essas espessuras aí, elas são de reconstrução, tá? 2 a 3 milímetros de reconstrução. E o incremento também, espaço entre os cortes, 2 a 3 milímetros, mas aí depende do protocolo do lugar onde você estiver trabalhando, né? Eles vão definir lá um padrão da imagem de joelho, da reconstrução da imagem de joelho, e você vai seguir esse padrão de reconstrução, certo? Bom, algumas imagens aqui de joelho, certo? Essas não são TAGT, tá? Como eu disse, TAGT é uma medida que a gente faz da soma das imagens axiais. Mas aqui a gente está vendo imagem, um corte axial de joelho. Aqui a gente está vendo uma reconstrução, um MPR no sagital. Aqui a gente está vendo uma reconstrução tridimensional dos joelhos do paciente. Tá? Aqui, finalmente, o danado do TAGT, né? O que a gente estava falando até agora. Aqui, finalmente, a gente está vendo uma medição dele. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma boa imagem da garganta troclear. A gente procura aqui uma boa imagem da garganta troclear. E uma boa imagem aqui da inserção do ligamento patelar na tuberosidade anterior da tíbia. Eu vou pegar essas duas imagens, somá-las. Aí vou passar uma linha que ela é tangente aos côndilos femorais. Aí vou passar uma linha que passe pela garganta troclear e seja perpendicular a essa linha que é tangente aos côndilos femorais. Tá aqui ela. E vou traçar uma outra linha que passa pela tuberosidade anterior da tíbia e que também seja perpendicular à tangente dos côndilos. E o TAGT é esta distância aqui, entre uma e outra, certo? A gente soma essas duas imagens, produz essa imagem. Nessa imagem a gente traça essa reta inicialmente, depois a gente traça a reta da garganta, depois a gente traça a reta da tuberosidade anterior e aí finalmente faz a medição de uma reta para outra. Você faz isso na imagem de 15, faz isso na imagem de 30 e tá tudo ok. Né? O abdômen trifásico, primeiro, o abdômen trifásico é um estudo extremamente comum, mas alguns aspectos são rotineiramente negligenciados e é interessante que a gente converse aqui um pouquinho sobre ele. Né? E aí depois eu falo sobre outro aspecto, porque o tempo da apresentação que a gente tem aqui é curto, né? Uma palestrinha curtinha só para a gente discutir um pouquinho aí, né? Sobre esses tópicos, esses aspectos, né? Então, primeiro o abdômen, todo ele a gente faz scalp coronal no mínimo, como eu disse, alguns equipamentos fazem 2 scalp de default, de padrão. Então, nos equipamentos que fazem 2 scalp de padrão, você vai ter um coronal e um sagital, obviamente. A aquisição de abdômen ela é sempre axial, certo? Início e final dos cortes. A gente vai fazer do diafragma até a sínfise pública. Aí, bom, primeiro, algumas observações que tem de ser feitas. Beleza, todo estudo de abdômen começa no diafragma e todo ele termina na sínfise pública, certo? A gente vai ter que levar em consideração alguns aspectos. Primeiro, é um estudo de abdômen superior só. Se for um estudo de abdômen superior, não é trifásico. E o estudo de abdômen superior, ele é da cúpula diafragmática até a crista ilíaca ou o polo inferior do rim, se for mais baixo. Se um dos rins for o polo inferior abaixo da crista ilíaca, a sequência tem que ir, a aquisição tem que seguir, né? Tem que ir até o final dele. O paciente tem rim pélvico, por exemplo. Em
um estudo de abdômen total, esse sim, né, o protocolo de abdômen total ele é muito bem definido em tomografia computadorizada. Em ressonância magnética a gente não tem essa questão, por causa do FOV máximo de 48 centímetros. Então a gente acaba trabalhando em ressonância magnética o abdômen total como dois estudos, né? O estudo de abdômen, propriamente dito, mais o estudo de pelve. Mas em tomo eu tenho muito bem definida essa questão do é, abdômen total. Em alguns lugares, a gente vai fazer diafragma síntese pública. Em alguns lugares vai ser diafragma até a espinha isquiática. Em alguns lugares vai ser do diafragma até o fim da sombra genitália do paciente. Aí você se adequa de acordo com o hospital que você está trabalhando, qual é o padrão deles de imagem. Tá? Essa questão de espessura, incremento, 5, obviamente isso é espessuras de reconstrução e não de aquisição. Você vai mais fino e reconstrói com 5, incremento de 5, 7 é muito, mas existe a perspectiva, dependendo do setor que você está trabalhando, você vai fazer. O pitch de 1 a 2 no máximo, certo? Obviamente a gente só vai fazer reconstrução de partes moles, né? Qual é a questão aí do abdômen trifásico? O estudo do abdômen trifásico, como todos vocês sabem, estudo do campeonato, ele é um estudo que é feito em 4 aquisições. A gente faz o scout e depois a gente vai fazer 4 aquisições pelo menos. Que é a arterial, desculpa, a pré-contraste, a arterial, a portal ou venosa e a equilíbrio ou tardia. Primeira coisa importante, equilíbrio e tardia não são exatamente as mesmas coisas. Né? Algumas pessoas tratam a aquisição de equilíbrio como se fosse uma tardia e existe uma diferençazinha entre equilíbrio e tardio que a gente pode comentar daqui a pouco. Né? Mas a grosso modo é tempo. Né? Tardio ela é mais escritora, equilíbrio eu tenho um contraste ainda de fundido de vaso. Né? Beleza. Embora um pouco escritura, mas a tardia é mais escritura. Né? Equilíbrio a gente ainda vai ter mais contraste em vaso. Bom, lógico que quando eu falo de fase arterial, portal, equilíbrio, tardio, eu estou falando da aplicação de contraste endovenosa, certo? Que é, vá lá, 99% dos exames que vocês vão fazer em ressonância magnética vai ser com aplicação de contraste endovenosa, certo? Mas a gente também tem outras possibilidades de aplicação de contraste dependendo da necessidade do paciente, que é a via oral, certo? Ou endorretal. Mas aí, como eu disse, dependendo do interesse do exame, né, do que é que a gente quer visualizar, é que pode se optar por uma aplicação por outra via ou mais de uma via. Né? Em geral, o que a gente vai fazer é o estudo com a aplicação de contraste endovenoso. Aqui eu coloquei o critério, né, 2 ml por quilo de iodo. Tem que usar bomba injetora, tá? É um aspecto também importante quando se trata de tomografia computadorizada, gente. Quer trabalhar com tomografia? Aprenda a lidar com bomba injetora, certo? É importante lidar com a bomba injetora. Saber lidar bem com a bomba injetora, né? Porque lidar com a bomba injetora não é exatamente difícil, mas lidar bem com ela exige mais capricho, mais estudo. Bom, a importância das fases de contraste. Diferentes patologias apresentam padrões de captação diferentes de contraste. Isso é importante. Dependendo da patologia, ela tem um realce arterial, ela tem um realce venoso, ou ela tem um comportamento em determinada fase, né? E a gente precisa fazer essa visualização, a gente precisa mostrar isso ao médico radiologista. Né? Lembre-se que o radiologista precisa dar um laudo. O paciente depende desse laudo e quem vai dar ao radiologista a condição de dar esse laudo somos nós. Nós vamos fazer essas imagens para conseguir fazer
para que o médico consiga fazer esse laudo bem feito e o paciente, obviamente, passe ao tratamento, passe a intervenção necessária para a situação dele. Né? As fases de contraste apontam para lesões benignas e malignas, sim, embora eu não possa bater o martelo da malignidade de uma lesão simplesmente pela aplicação do meio de contraste, mas ela nos dá pistas valiosas em relação a isso. A correta diferenciação permite ao médico tratar melhor, definir melhor a conduta do paciente, foi o que a gente falou nesse instante, né? E lógico que a gente fala aí de um aumento de sobrevida do paciente, recuperação do paciente, né? Quando esse laudo é dado bem feito e em tempo correto, né? Em tempo hábil. O diagnóstico, quanto mais precoce, obviamente, melhor. Então vamos lá. Aqui está uma imagem que eu coloquei mostrando exatamente essa questão das fases, tá? Eu poderia em outro momento conversar um pouco mais sobre isso, tem pano para manga, mas eu coloquei as quatro imagens lado a lado, né? Essa imagem inicialmente aqui, ela é a imagem pré, a imagem antes da aplicação do meio de contraste, aquela primeira imagem que a gente faz para que o médico possa fazer uma avaliação geral, para que o médico possa fazer uma exploração em relação às estruturas antes das alterações do meio de contraste, né? Antes das alterações de densidade provocadas pelo meio de contraste. Aí finalmente a gente aplica o meio de contraste. Quando a gente aplica o meio de contraste, uns 20 segundos, 25 segundos depois, a aorta descendente vai estar cheia de contraste e a gente vai ter essa imagem aqui, ó. Quando eu olho para o rim, o que é que vocês estão vendo? Apenas o córtex renal contrastado. A gente não está vendo contraste em medula e não está vendo contraste nos cálices renais. Então o contraste acabou de chegar nos rins. Quando eu olho para o fígado, eu vejo apenas contraste, praticamente, né? Um pouco contraste em tecido, mas bastante contraste nas artérias, nos vasos, né? Que estão entrando aí pela artéria renal. Né? O fígado tem dois suportes, né, de sangue. O fígado recebe sangue, aporte de sangue, recebe sangue por duas vias principais: a artéria renal, onde ele recebe o sangue arterial, e a veia porta, onde ele recebe o sangue venoso, rico em nutrientes, né? Aí passou aqui para aqueles capilares ao redor do intestino, né? Vão se juntar ali, formar aquela veia porta que vai levar esse sangue que já está desoxigenado, mas está rico em nutrientes para o fígado, para que o fígado ali possa fazer a seleção do que é necessário. Né? Aqui a gente está vendo uma fase venosa, então aqui ó, o contraste já difundiu na fase arterial no fígado, o contraste já filtrou, já passou para a fase medular, e aí eu já tenho o contraste voltando pelas veias, né? Já tenho o contraste voltando para a cava inferior, certo? Mas aí eu vejo aqui ó, o rim todo pintado, embora a região de cálices ainda tenha pouco contraste, ou seja, está drenando já, mas começou a drenar agora. E quando eu pego uma imagem tardia ou excretora, eu consigo observar o contraste bastante seminar de tecido e consigo observar aqui os cálices renais cheios de contraste. Tá? Por isso aí teria como fazer uma discussão muito maior sobre isso, mas quando a gente tiver mais tempo a gente faz discussão. Um outro aspecto que eu queria falar com vocês, aí eu falei no início da história muito rapidamente dessa palestra, é a questão da educação continuada, tá? É muito importante, como eu falei, que vocês continuem buscando informação e que vocês se tornem propagadores dessa informação.
vocês levem isso para outras pessoas, né? Para que vocês possam ajudar a gente da radiologia a ter, como é que eu posso dizer, um entendimento maior da sociedade do que a gente faz de fato, das coisas que a gente produz, dos benefícios, né, das aplicações das radiações ionizantes e não ionizantes, por causa da ressonância magnética, mas que entenda melhor, a população chegue a entender melhor o que a gente faz. E quando eu falo sobre isso, gente, a coisa é realmente séria, tá? Vou tentar ser bem rápido por causa do nosso tempo, mas isso aqui são manchetes que eu tirei de jornais de verdade. Então os links aqui para que vocês possam ir lá olhar, né? Se no momento vocês tiverem interesse, dar uma olhada nisso para ver se isso é verdade mesmo. Mas vejam só a manchete: peças roubadas em Itapajé podem causar, caso sejam violadas, queimaduras e explosão de pequena proporção. Quando você vê uma notícia dessa, você fica imaginando que danado será que foi roubado em Itapajé, que pode provocar queimaduras e explosões de pequena proporção. E foi peças que compõem equipamento de raio-x, certo? Em relação à queimadura, beleza, porque realmente o raio-x trabalha muito quente, a partir de 2000 graus Celsius a gente começa. Mas para ligar uma ampola de raio-x na tomada não é uma coisa muito simples. Eu preciso de corrente elétrica contínua, eu preciso de uma tensão específica. Não é tão simples ligar um equipamento de raio-x na tomada. Então, beleza, mas se o cara conseguir ligar, ele vai esquentar. Pode provocar realmente queimadura. Mas de onde vem essa explosão? O que é que ele imagina que pode provocar uma explosão naquele equipamento de raio-x? Fora isso, ainda coloca muito ligados o fato ao acontecido em Goiânia. Em Goiânia, cara, o episódio 737. Não existe nada numa ampola de raio-x. Nada. Seja minimamente próximo do que aconteceu em Goiânia. Né? Então o pessoal não faz ideia de como funciona isso, escreve uma coisa como essa, joga no jornal e leva a população ao pânico. Né? Fica todo mundo louco, tem a menor noção do que aconteceu em Goiânia. Fica extremamente apreensivo com a situação dessa. Outra reportagem. O boletim de ocorrência registrado na delegacia pelo técnico de radioterapia Marcos Vinícius no final dessa manhã alarmou moradores de Pedreiras. De acordo com o BO, o comunicante informou sobre o furto de um aparelho de raio-x do Memorial, um hospital localizado na cidade de Pedreiras, porém abandonado há cerca de 10 anos. Na ocorrência, o técnico de radiologia alertou que a ampola de raio-x contém material radioativo. Aí pronto, aí travou. Se foi uma ampola de raio-x, ela não tem material radioativo. Se tinha material radioativo, era, não sei, uma bomba né, de alguma outra coisa, mas o que é que de fato foi roubado? A forma como está descrita aqui não é clara. Né? Não sabe o que é que aconteceu, mas você que tem o mínimo conhecimento, você está vendo que tem alguma coisa errada. Não existe nada radioativo dentro de uma ampola de raio-x. E aí tem vários outros reportagens que eu separei aqui que infelizmente o tempo não nos permite prosseguir. Mas que depois, em um momento oportuno, a gente pode conversar sobre isso. Eu posso mandar isso para vocês da forma aí como o pessoal da Coreia achar mais interessante, tá? Agradeço aí pela atenção de todos, fico à disposição para tirar dúvidas.